Oi, oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Que delícia estar mais uma vez aqui com vocês. Eu me chamo Cláudia Mondelo e hoje vou apresentar mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Esse podcast delicioso que eu recebo tantas pessoas queridas aqui, contando experiências de vida, de trabalho, assuntos inusitados. Ai, tão bom, tão bom. Eu saio daqui sempre, olha, com 1000 experiências, levo para casa assim histórias incríveis. Eu tenho certeza que você também. Primeiro vamos dizer que esse programa é patrocinado pela Breton Santos e pela Kit em Santos. Inclusive nós estamos nesse cenário lindíssimo que é da Breton, uma mesa, essa é a nossa mesa maravilhosa e trocamos, né? Lembra da outra que tinha um brilho maravilhoso? Esse aqui viemos com uma mesa diferente, mas linda tanto quanto, né? Aliás, aqui só tem cenários maravilhosos e móveis lindíssimos. E você não esquece, se você está por aí, vai lá, se inscreva, manda um recadinho pra gente. Se você quiser fazer depois perguntas para a nossa convidada de hoje, fique à vontade, a gente passa para ela, a gente manda o contato, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito. E logo, logo vou apresentar essa pessoa queridíssima que eu trouxe hoje. É uma arquiteta. Às vezes a gente gosta de falar sobre aquela arquitetura que é pouco falada, né? Arquitetura náutica, que sai um pouquinho daquela arquitetura tradicional e com isso os assuntos também mudam muito, a forma de trabalhar também muda bastante. E eu trouxe hoje aqui essa querida Kate Cicácio. Muito prazer em você estar aqui. Obrigada por você dar essa honra de dividir, né, essa jornada de trabalho, essas inspirações que tanto você tem. E para você que não conhece a Kate, eu vou fazer uma pequena apresentação. Vamos lá. Eu escrevi alguma coisa sobre você, porque eu já me inspirei muito, né? Vocês que me conhecem, vocês sabem que eu adoro navegar, eu adoro náutica, eu faço parte de família que está ligado à náutica e entrevistar uma pessoa com tanto know-how como ela, para mim é uma honra. Olha, a Kate, ela é arquiteta e urbanista, tá? Poucos nomes no universo da arquitetura náutica traduzem tanta paixão e dedicação quanto ela. Desde 2001, transforma espaços flutuantes em verdadeiros lares. Apaixonada pelo mar, coloca o coração em cada detalhe. Hoje, no Mais Arquitetura, vamos mergulhar nesse universo fascinante que transforma embarcações em verdadeiros sonhos sobre as águas. Então, Kate, olha, que delícia, vamos falar muita coisa sobre isso? Vamos, fiquei lisonjeada com a sua apresentação. Que é isso, eu que fico lisonjeada por você estar aqui, dividir esse mundo maravilhoso. Eu acho que sempre quando a gente fala de embarcações, fala dessa liberdade que o mar traz, não é? As pessoas gostam muito, ficam bastante encantadas com isso. Eu sou suspeita porque eu amo ter a oportunidade de falar sobre esse mercado, né? Eu falo que quem entra na náutica, seja como usuário ou para trabalhar, é mordido pelo bichinho da náutica e fica apaixonado pelo mercado, né? Porque é tão gostoso quanto você usar barco, é trabalhar com barco. Só que poucas pessoas conhecem, né, verdade, esse mercado. Verdade. Então, essa oportunidade que vocês dão, agradeço de verdade, porque para mim é muito importante, fico muito feliz. Isso é bacana. Agradeço a todos vocês que estão participando, né, de toda a organização, a Breton, por receber todo mundo. Muito e bom. Espero que seja um dia agradável para todos, que todos tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse mundo que eu amo tanto. É verdade, é isso mesmo. E olha, antes da arquitetura náutica, você trabalhava na arquitetura civil, né? Civil. O que te encantou, né, para você dar esse pulo? E qual foi o momento que você percebeu que era esse o seu caminho? Qual foi esse clique? Eu tenho uma questão já com a náutica desde muito jovem. Então, acho que talvez você também, né, conheceu esse mundo desde pequena. Eu já tinha uma paixão enorme mas como usuária, né, pela náutica. Então, mas eu era aquele perfil de usuário que não era do luxo, na verdade, né? Era o perfil de usuário que a gente fala mais raiz. Então, tinham lanchas menores, veleiros, enfim, nós tínhamos barco
por uma fase da vida em Represa e outra fase Tá. da vida até aqui em Santos, no Internacional de Regatas. Nós tivemos veleiro por bastante tempo. E então eu conheci e me apaixonei pelo mundo dessa forma. Mas eu tinha na minha mente que eu ia ter que viajar, estudar fora para trabalhar com barco. E na faculdade eu tive uma oportunidade e eu conheci que no Guarujá já tinha esse mercado que eu queria. Olha, E nessa oportunidade eu comecei a estagiar num tá. escritório que fazia reforma de barco. E aí desde então, Aí o bichinho picou e foi, né? aí E eu me navegou achei. nesse mundo, né? Literalmente navegou nesse mundo. Porque é isso, é como você falou, é um vício. É um vício, Trabalhar gente, é um com a vício, é náutica, um não vício. só quando a gente gosta de navegar, de curtir tudo isso, esse mundo, ou o mundo raiz, ou o mundo do glamour também, né? Mas eu acho que de toda forma, ele traz sensações muito particulares, tanto para quem está ali para curtir, quanto também para quem está trabalhando, né? E é também um mundo muito masculino, né, Sim, Kate? É sim, muito masculino. E eu tenho visto mulheres, grandes mulheres, se posso dizer assim, Uhum. que estão dominando esse mercado. Aliás, já dominaram, né? Porque vocês já estão lá no topo das paradas de sucesso. É isso mesmo. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, né, Muito de legal ver isso. que a classe feminina entra com um glamour todo especial e com muita dedicação no que faz, projetos lindíssimos, uma força tamanha de liderar equipes, porque não é fácil, é Sim, uma é um equipe muito desafio. especializada, É. né? Então, assim, é muito bacana ver tudo isso, sabe? Mas é um mercado muito masculino, mas é um mercado muito acolhedor também, isso que é muito interessante. Então, permite que nós conseguimos desenvolver esse trabalho todo, né, dentro da Certo. náutica, porque existe, às vezes, quando a gente fala mercado masculino, às vezes as pessoas levam para o lado de ser machista. Não, Não, não. é masculino porque, de fato, a quantidade de homens que É trabalham muito é muito maior, né? maior, né? Ou Isso. mesmo a quantidade de dono de barco. É muito mais comum o homem ser dono do barco do que a mulher. É. Então, ele é masculino dos dois lados, né? Em quem trabalha, em quem é dono do barco. Verdade. Mas é um mercado que tem muita oportunidade e é muito aberto para nós mulheres trabalharmos. Claro que às vezes, né, você pode, quem começa no mercado muito masculino pode se assustar um pouco, É. normal, mas depois que você começa a perceber que as coisas funcionam bem, tudo Aí flui. vai que Tudo vai, flui. né? E a arquitetura náutica tem desafios bem diferentes, né, da Uhum. arquitetura tradicional. Qual o projeto mais desafiador que você teve até o momento na sua carreira? Dentro da náutica, na verdade, tem várias formas de atuação, digamos assim, né? Eu posso atender o estaleiro, então eu posso fazer um projeto para um barco que vai ser construído no estaleiro, ou eu posso atender o dono do barco, sendo construindo um barco, ou de forma individual, né, sem ser um estaleiro fazendo, Tá. contratando equipe por equipe, ou eu posso atender o cliente mesmo, o armador, mas para o estaleiro. Então, tem várias formas de atender e cada forma tem um desafio um pouco diferente uma da outra. Isso também eu gosto Imagino. muito, é muito interessante. Motivador, né? Para mim, desafio é o que me motiva, na verdade. Então, talvez o meu maior desafio, eu acho que ainda foi o primeiro barco que eu fiz o meu projeto inteiro, porque de fato foi onde eu senti a responsabilidade, né, de ser toda Sim. minha, e era um estaleiro que estava fazendo o barco. O dono era um italiano, então isso também foi muito positivo para mim, porque era uma pessoa que já tinha uma vivência diferente da nossa, né, já está Sim. habituado com Foi uma outros troca de padrões. experiências, na verdade, Exatamente. né? Ele tinha muita vivência. Então, foi muito enriquecedor. E eu tenho uma coisa na minha personalidade, eu não gosto de conflito. E, então, eu aprendi na vida a diminuir o conflito entre as pessoas, a gerenciar conflitos. E por essa personalidade minha, nessa ocasião, o dono do estaleiro, ele me permitia participar de todas as reuniões com o dono do bar. Aliás, ele preferia que eu participasse. Muitas vezes ele só Tá. marcava se eu podia.
Porque para obra, Até por gente, perceber que você já tinha essa característica também, né? entendeu? Para ele era bom. É, lógico. Porque toda obra é estressante, não adianta a gente dizer que não. Toda obra Exatamente. vai ser estressante. É. Vai ter fases melhores, vai ter fases piores ainda. Exato. Não tem o que fazer. O importante é a gente estar preparada para gerir tudo isso aí. Então, eu tinha já esse lado desenvolvido, eu podia não saber tanto de barco, mas eu já tinha esse outro lado bem desenvolvido. E aí foi uma experiência incrível, porque eu tive a oportunidade de ver como que um dono de estaleiro atende um cliente, Isso. porque eu não tinha a menor noção, né? Como que isso era, como que você conversa com a pessoa. Foi um trabalho e uma escola, né? Uma escola da vida ali, da profissional que a gente tem. E é sempre legal a gente estar atenta, né? A esses movimentos, porque cada coisinha é um detalhe que pode transformar você num profissional melhor, com uma carga melhor, né? De tudo, não só de você exatamente transformar na arquitetura, mas transformar como pessoa, né? Como gerir tudo isso, como criar e movimentar essas equipes, porque não é uma coisa fácil, né? E é uma oportunidade incrível, porque eu lido com pessoas bilionárias, né? E lido com pessoas que ganham ali um salário mínimo por mês. Então, você lida com todo o meio, né, dessa cadeia, mas desde lá de cima até lá embaixo. E essa vivência, eu acho ela muito enriquecedora, porque eu fico pensando a oportunidade que eu tenho de conviver com esses milionários, bilionários, enfim, quanto custa uma hora dessa pessoa? Quanto custa? Eu não conseguiria pagar uma hora para poder conversar com essa pessoa. É verdade. E ele me paga para ir lá fazer reunião, né, para falar do barco, claro, mas uma conversa do arquiteto com o cliente, você vai falar, óbvio, do objeto, né, que é o que ele te contratou, mas se você for uma pessoa que consegue levar a conversa melhor, até justamente para essa questão de conflitos, enfim, então você traz assuntos para a reunião que são relevantes para o cliente, que ele vai se sentir bem, e enriquecedoras para mim. Exatamente. Então, essa oportunidade, eu acho, Cláudia, que é a mais interessante em toda a minha vida. É justamente a possibilidade que eu tenho de contato com todas essas pessoas. Isso é o mais enriquecedor que eu posso tirar da minha profissão. Exatamente, sensacional. Enriquece muito mesmo. Enriquece, e eu acho que, assim, até minimiza os erros do projeto, minimiza, sabe, no decorrer das coisas, os problemas que podem ter. Eu acho que essa função é muito importante. E não é todo mundo, né? A gente sabe que ter esse equilíbrio, que isso é um equilíbrio, né? Um equilíbrio mental, uma estrutura ali de segurar toda essa onda, não é todo mundo que tem, né? E quando fica aquele movimento estressante entre todo mundo, porque muitos projetos estamos falando de milhões, né? Sim. E erros ali custam também muito caro. caros. O nosso escritório, eu, Kate, né? Eu tenho mais de 300 projetos entregues. E obras que vão de mais ou menos $500 mil a mais de 30 milhões. Olha aí. Então, realmente, são valores expressivos que eu preciso entender a responsabilidade de cada um. Sim. E preciso que essas pessoas entendam a responsabilidade dela, né? Porque, como eu falei, você pegar um prestador de serviço que ele recebe por mês, sei lá, vamos dizer, 3 mil, né? Ele pode não perceber a responsabilidade dele dentro daquele barco. Porque ele pode se achar, eu não sou ninguém. Exatamente. Quem sou eu? Quem sou eu perto do dono desse barco? Quem sou eu perto do produto que eu estou criando? Ele é super importante. Muito importante. Ele é super importante. É legal as pessoas que trabalham, né, em todas as áreas, que elas tenham essa visão, né? Que elas saibam qual a importância que elas têm ali. Porque um depende do outro, né? Para tudo acontecer, todo mundo tem que estar ali. Como eu falei agora há pouco, né? É uma família que se cria ali naquele momento, naquele projeto, e todo mundo querendo fazer o melhor para
todo mundo tem sua responsabilidade. Isso é bem legal e não é tão fácil manter isso, né? Não. Tem que ter um pulso firme, tem que ter uma boa organização, uma boa gestão também de Saber toda a equipe. relevar algumas coisas, né? Porque também não adianta você dizer, não, você tem que ser Respirar, enérgica só. Não funciona. não funciona. Não vai funcionar. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um justamente o equilíbrio. E você, Kate, é uma pessoa bem sensível, né? Bem sensível. Sensível na profundidade da palavra mesmo, porque você tem um pulso firme para lidar com tudo isso. Você acabou de falar aí sobre os números, né, que passam na sua mão, então a gente já imagina a responsabilidade de tudo isso. Mas como uma pessoa sensível, emotiva, teve algum momento que em um projeto te emocionou de uma forma assim inesperada? Olha, eu tenho um problema, talvez. Os meus barcos são meus filhos. Então, assim, toda obra quando termina, de fato a entrega, sabe aquela coisa de estar indo embora? Eu me emociono com... Dá uma Não, eu me dorzinha? emociono com todas as entregas. Eu falo, eu não posso pensar muito, porque eu sou chorona, então não dá pra gente ficar chorando o dia inteiro na frente das pessoas, né? Então, aquela coisa, você coloca, né, o sorriso, mas por dentro tá aquele turbilhão. Difícil entregar o filho, né? Gente, é muito difícil. Imagino. É muito difícil. E não é só isso. Essa coisa que você falou do time, né? De você criar realmente uma energia entre as pessoas. Sim. Por mais que eu sei que eu vou trabalhar na próxima obra com determinada pessoa, enfim, mas aquela obra já teve tanta história, sabe? Que, meu Deus, eu fico pensando, eu vou acordar amanhã sem essa obra, não vai dar, eu não vou conseguir, eu preciso, o barco não pode ir embora. Até começar uma outra história, né? Tem um sofrimento aí. Tem, eu não aprendi a lidar com isso. De verdade, eu não aprendi a lidar com isso. E aí, conforme a obra tem mais desafios, ou seja, mais problemas, então essa emoção, ela se aflora cada vez mais, né? Sim. Porque nós vencermos desafios... Olha, dá um apego a mais, senhora, né? Dá muito. Dá um apego. Dá muito. Então... Aí quando entrega, é aquela coisa que tem que segurar, né? Segurar o choro, segurar a emoção. E eu tenho mania, quando finalizo o barco, eu tenho um pouco mania de limpeza, né? De organização. Tá. Acho que todo arquiteto tem um pouco disso, né? Acho que já faz um pouco da de deixar tudo... nossa personalidade. Então, quando termina a obra, eu vou no barco com um pano branco na mão. Então, assim, eu saio com o bolso cheio de fiapo, porque todo fiapo que eu vou achando, eu vou enfiando dentro do bolso. E o pano branco, porque eu só consigo saber se aquela superfície realmente está limpa passando o pano. Então, esse meu momento, eu falo, é o meu momento com o barco. É quando eu vou passando pano em tudo, nas maçanetas, para tirar qualquer marquinha de dedo. Eu sei que alguém vai entrar lá daqui a pouco e vai marcar de novo. Mas você, aquele seu momento, precisa ter. Eu preciso. Parece como se fosse quase que uma despedida do barco. E não deixa de ser. Você estava contando, eu estava imaginando isso. É uma despedida, né? É uma despedida daquela criação que nasceu ali. Primeiro que foi todo pensado, depois foi ali, né, incubadinho, veio, e aí quando a gente tem a entrega, tem as duas emoções, né, eu acredito que essa emoção que você está falando, que é a emoção da despedida, de entregar a sua cria, e a emoção também de ver a felicidade do seu cliente, muito legal. Né, do cliente olhar, porque é diferente, né, ver um projeto lindo feito aqui no papel, mas como vocês mesmos dizem, no papel pode tudo. Mas quando aquilo, exato, quando aquilo se torna realidade, são essas duas emoções, né? Sua e de quem está ali recebendo aquela maravilha ali. Então, isso é bacana. E é impressionante porque, como eu falei, né? O nosso nível de cliente... Vamos pensar uma coisa primeiro, né? O que é uma pessoa rica para você, né? Isso, eu tenho um curso agora, né, que eu treino o pessoal da Civil para entrar na náutica. Ai, que legal. E uma das perguntas que eu faço para os meus alunos é: o que é uma pessoa rica para você? Então, pensa na tua vida até hoje. Qual foi a pessoa com mais dinheiro que você já teve oportunidade de conversar um pouquinho, né? E aí eles respondem lá, mais ou menos. Fala, não precisa dizer o nome, mas me fala assim a sua relação, a experiência, né? Amigo do amigo, parente, me fala mais ou menos essa relação. E quanto você imagina ou você sabe que essa pessoa ganha por mês? E aí eles respondem lá. E aí vamos supor, coloca lá 50 mil. Eu acho que 50 mil é uma pessoa rica. Tudo bem.
É uma pessoa que tem, né, já tem um tanto de dinheiro legal. Aí o outro coloca 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. O que significa isso? Né? O que significa você ganhar 500 mil por mês? Como vive, né, a pessoa que ganha 500 mil por mês? O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? Porque a gente nunca pensa isso, né? Você pensa, o cara é rico, pode o que ele quer. Não, ele não pode o que ele quer. Ele pode muito mais do que outras pessoas que ganham menos do que ele ganha. Exato. Mas tem um monte de gente que ganha mais do que ele ganha, que pode muito mais do que ele. Né? Você chegar num nível para você dizer, eu posso tudo, são pouquíssimas pessoas no mundo, realmente, né, que podem tudo. Verdade, dá para contar nos dedos, né? Então, são níveis, né, de rico. O que significa ser rico? E você atender esse nível de exigência, por que eles têm essa exigência? É natural, porque eles frequentam os melhores hotéis. Exatamente. Os melhores restaurantes. Ele tem acesso às a melhores vivência, comidas. Né? É uma vivência natural deles, né? Isso. Então, o nível de exigência naturalmente é alto. E aí, quando você faz uma entrega e esse cliente elogia, assim, né? Aí você fala, eu sou... Eu consegui. Eu sou top, né? Eu sou... Mais um desafio. É isso aí, E eu sou muito quietinha. Eu tenho essa dificuldade de entender até esse nível de importância que o nosso escritório atinge, porque eu sempre fui muito criada, muito pé no chão, sabe? Aquilo que eu te falei um pouco, né? Qual que é a importância de cada um. Sim. Então, eu entendo isso é importante. a minha isso importância, é bacana também. né? O meu papel. Mas entender, crescer de fato, é muito difícil. E eu já tive fases na vida de questionar o meu trabalho. Porque talvez pela minha formação da arquitetura e urbanismo, né? Que pensa muito na cidade e tal. Também a criação dos meus pais, que sempre, meus pais se preocuparam muito em ensinar, e não só ensinar, mas eles mostravam muito a questão de ajudar o próximo, de se preocupar com os outros. Isso nós vivemos de fato, não era só da boca para fora, né? Eu sempre convivi muito de ajudar pessoas, mas de fato ajudar. Porque você também ter dinheiro para ajudar é legal, não estou dizendo que não seja, tá? É ótimo, porque com muito dinheiro você ajuda muito. Opa. Mas você, de fato, pôr a mão para ajudar... Se doar, né? Se doar o seu tempo é incrível, né? Então, entender toda essa dinâmica, essa questão, ela é muito enriquecedora. E aí você começa a questionar. O que eu estou fazendo? Né? Será que o meu trabalho... ele está fazendo um bem para a humanidade? Eu estou devolvendo alguma coisa para o mundo? Eu estou entregando alguma coisa para o mundo? Ou eu estou sendo muito fútil na vida? Eu estou dedicando muitas horas... Você já se questionou muito sobre isso? Muito. E aí, de novo, né, como eu te falei, essa oportunidade de conversar com essas pessoas, com esses clientes, é muito interessante. Então, nós atendemos uma vez um médico que ele era chefe cirurgião da neurocirurgia, algum desses hospitais grandes de São Paulo, isso já tem uns 15 anos, mais ou menos. E ele terminava a cirurgia de horas, que é neurocirurgião, ele não tem intervalo, né? Se a cirurgia demora 8 horas, é 8 horas ali em pé fazendo a cirurgia, não tem? Exatamente. Né? Espera aí um pouquinho que eu já volto, né? Não tem o que fazer. Vou ali comer uma pizza, já venho. Não tem o que fazer, né? E aí, uma dessas idas dele pro barco, porque às vezes ele terminava a cirurgia, ele estava tão cansado, que ele falava que o que descansava ele era ir pro barco, pra obra. Já teve vezes que ele pegou um sono no sofá do Olha barco. só. E em uma dessas vezes que ele desceu, a gente conversando, eu falei para ele, eu falei, nossa, o seu trabalho deve ser tão gratificante, né? Porque de fato você salva, literalmente, né? Sim. O médico, ele salva, né, a vida das pessoas. Eu falei, às vezes eu me questiono, porque parece que o meu trabalho, ele não tem essa importância, né? Assim, o que eu faço, o que é importante? Eu escolho um tecido, eu defino o tamanho de um sofá, o tecido do teto, a paginação, tal. Assim, não vejo, né, um significado. E aí ele colocou uma situação que eu achei muito interessante, Cláudio. Ele falou, Kate, as pessoas que você atende, né? Quantas famílias essas pessoas, elas conseguem, né? Ajudar, dar emprego direto, indiretamente, sabe? Exatamente. Qual que é o reflexo? Pega quantos clientes você tem hoje. Na época eu tinha uns 8 clientes. Ele falou, soma a quantidade de pessoas que esses clientes impactam, né? Isso. Você faz uma coisa que é super importante. Ele falou, eu já não te falei 1000 vezes que eu terminei tal cirurgia e desci pro barco? Então, você começou a enxergar de uma outra forma, né? Aquilo que, de repente, estava te faltando ali, né? Tem um propósito. Exatamente. Precisava de um propósito um pouco melhor.
Eu precisava me sentir mais útil. Então, eu comecei a entender aquilo que eu te falei, cada um tem o seu papel, É. né? Não dá, não adianta eu querer ser salvadora, né, do mundo e das Não dá, pessoas. Eu vou fazer o meu papel. E o meu papel, se ele for bem feito, ele vai fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Por menor que ele Exatamente. possa parecer. E até falar como essa sua sensibilidade e preocupação, até da gente falar do meio ambiente, né? Como é que você acha que a arquitetura náutica ela pode contribuir, né, para um futuro mais sustentável, por exemplo? Porque quando a gente fala de projetos assim, de muito dinheiro, a gente pensa em toda a tecnologia, né? Mas eu acredito que hoje também essas pessoas que elas têm muita vivência, como você falou, de viajar em um mundo, de se hospedarem nos melhores lugares, aonde também tem essa preocupação de usar um tecido sustentável, de usar fibras naturais, de usar uma madeira, sabe, realmente que tenha um certificado. Então, são várias coisas que estão ali, né, em volta. Você tem uma ideia disso? Como é que o que você acha que a arquitetura náutica ela pode contribuir no futuro, nos dias de hoje? Nesse mundinho aí que a gente tanto fala que é a sustentabilidade? Isso é um assunto que eu acho bastante interessante, até porque pensa, né, o barco. O barco, ele é um produto que ele precisa ser muito bem definido, muito bem desenhado, muito bem construído. O barco, ele não permite muitos erros, né? Ele não permite que você tenha exageros nas coisas. Então, vamos supor, uma construção. Se eu fizer uma viga que suporta mais peso, não tem problema. Ela só vai ficar uma viga lá que não vai ser usada no seu limite ou próximo, mais próximo dele, mas tudo bem. O dono do barco, o dono da casa só gastou mais dinheiro, não só, mas você entende? Sim. Não tem nenhum problema. Perfeito. A viga não vai prejudicar a casa, não vai prejudicar o prédio, não vai prejudicar nada. Se eu colocar mais material do que eu devo no barco, eu vou prejudicar o barco. Sim. Então, o que eu sempre achei interessante nesse sentido? O barco, a obra do barco por si só, ela é sustentável. Isso é muito legal, porque a gente não pode ter exageros, né? Certo. É tudo muito bem calculado, muito bem pensado para o resultado daquele projeto, daquele barco, ser realmente o melhor resultado. Ótimo. Né? Quanto mais leve o barco for, eu vou gastar menos combustível, eu vou ter uma performance melhor, eu vou atender isso toda a tudo já tem estabilidade do tudo a barco. ver, exatamente. Só nisso, olha o ganho que a gente tem, né? Opa! Porque se você for somar de todas as obras da Civil, o que foi colocado, que a gente nem imagina de extra, que não precisava, né? E no barco não permite isso. Então, não dá nem para comparar, né? Sustentabilidade de uma obra civil com uma obra náutica, né? Não dá. E aí vem outras questões que são muito interessantes também, que eu acho, né? Ainda no Brasil não é obrigatório, mas em outros países são. Então, todo o esgoto do barco ser tratado. Então, o próprio barco, ele trata o seu esgoto e devolve água limpa para o oceano. Bacana. Você imagina se toda a residência tivesse isso? Nossa. Né? Seria incrível. Seria incrível. O material, a qualidade do material que nós temos que usar são materiais que são resistentes, ou seja, eles vão durar mais tempo. Então, já tem esse pensamento não do descartável. Isso. Né, de você colocar uma coisa que daqui a pouco você já vai trocar. Daqui a 5 anos já vai descartar em algum lugar e vai colocar uma outra, vai gerar todo um lixo, né? Toda uma. É verdade. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo aí já desde o início, né? Da própria construção. Porque a gente acaba pensando nisso, né? No tratamento da água, no que você vai usar nos tecidos do barco, no piso do barco, enfim, nesses. No detalhe, mas não na essência do barco. E a essência do barco, ela já é incrível. Aí você vai falar, mas ele usa muito combustível, tem questão do diesel para funcionar o motor, né? Sim, não estou dizendo que é um produto 100% sustentável, perfeito, não. Mas talvez é um pensamento mais novo para o mundo, que o barco já vem pela naturalidade dele, né? Exato. Já vem com esse pensamento desde muito tempo. Então, isso foi uma coisa que, quando começou a surgir muito esse assunto na arquitetura, eu ficava analisando e falava, caramba, a gente
se preocupava com isso Já sem pensar, sem de pensar fato, que nesse era tema, né? Mas já se na preocupava. obrigação, né? Que hoje a gente se vê na obrigação de pensar nisso, né? Mas já pensava sem ter essa obrigação. Olha, nós estamos terminando, infelizmente, porque ficaríamos aqui Muito horas tempo. conversando, né? Eu acho que quem está assistindo aí está gostando muito, porque é interessante, né? Tem detalhes muito, muito assim singulares, né? Nessa arquitetura náutica. Mas eu queria te fazer uma pergunta ainda para a gente finalizar aqui. Se você pudesse projetar um barco dos sonhos, como seria esse barco? O que não poderia faltar dentro desse barco? Imagina, sei lá, um barco que você vai fazer para você. Olha, é uma pergunta difícil, vou te falar, porque eu acho que a minha forma de viver, talvez as minhas necessidades, elas são mais aquela coisa que eu falei, né? Usuário de barco mais raiz. Tá. Então, eu nunca iria olhar talvez tanto para um olhar de luxo, né? Eu não sei se eu já gastei toda a minha vontade do luxo com os clientes. Com os clientes. Isso é bom, porque eles te proporcionam tudo isso e você acaba não perdendo a sua essência. Você vive com eles isso, então você vive dentro desse mundo do luxo, do glamour, né? De toda a tecnologia e de tudo que pode ter de melhor ali dentro, mas você não perde essa essência da Kate que gosta dessa coisa raiz, que gosta do sensível da vida, não é? Eu vou te falar que realmente eu acho que a minha análise ela seria um pouco contrária a tudo isso, porque talvez eu ia escolher um veleiro, um tamanho de veleiro que eu não tivesse dor de cabeça, então eu voltaria de fato para minha raiz. Claro que eu ia colocar materiais que eu gosto, enfim, tudo isso, mas eu iria realmente para o mais tranquilo. Acho que eu já gastei realmente toda a minha vontade de fazer as coisas, porque a gente já fez barco com piscina, a gente já fez barco com heliponto. Então, assim, nós já fizemos de tudo e eu não tenho essa necessidade de ter tudo para mim também, né? Eu acho que a questão já de realizar, ela já é suficiente. Já te realizou já nisso, né? É isso aí. Exatamente. Olha, muito obrigada por você ter vindo aqui, viu? Muito obrigada. Sucesso cada vez mais. Obrigada. Eu fico, como eu falei no início, muito orgulhosa de ver mulheres assim, né? Eu que defendo tanto essas mulheres que se jogam em coisas assim, que não... Sabe, que a gente fala, nossa, mas uma mulher fez isso? Ai, que bacana. Eu fico super, super feliz. Muito obrigada mesmo. E olha... Estou aqui de portas abertas sempre que você quiser. A mesa é sempre sua. Viu? Eu que agradeço demais o convite, mais uma vez, né? A oportunidade de falar desse mercado que eu amo tanto. E que eu espero que outros profissionais da arquitetura, né, olhem para ele, porque é um mercado de muita oportunidade. Sim. Com muita gente, né, para fazer barco. Próspero. Muita gente. Se a gente for comparar aí a quantidade de pessoas que nós temos no Brasil que tem barco, que podem ter barco, e a quantidade de profissionais para atender ainda é muito pequena. É um mercado que pode crescer muito, né? Muito mesmo. Então, ó, fiquem atentos aí, os estudantes de arquitetura, o pessoal que não está muito satisfeito com o que está fazendo dentro da área. Essa é uma área muito boa para se pensar, muito não legal. É? Só que toma cuidado, porque se o bichinho da náutica morder... Aí já era. Aí não tem mais volta. Muito obrigada. Olha, vamos ficando por aqui em mais uma Arquitetura. Que delícia, né? Conversar com pessoas que têm coisas tão interessantes, tão gostosas da gente ouvir, da gente discutir e saber. Eu saio daqui sempre assim, com um aprendizado a mais, com brilho nos olhos a mais. E ela falou de um assunto que me interessa muito, eu adoro navegar. Quem me segue, quem me conhece, sabe muito bem disso. E é muito bom saber de tudo isso, né? Saber desse mundo maravilhoso que tem a arquitetura náutica. Então, muito obrigada. Não esqueçam de curtir. Se vocês ainda não seguem, se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. É muito importante a participação de todos vocês. Um beijo enorme e até o próximo episódio.